Já coloquei para gravar aqui, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou fechar o microfonezinho de todo mundo agora. Bom ter os irmãos de Conselheiro Paulino conosco, viu? Sejam muito bem-vindos. Também os irmãos da Quinta Igreja, bom ter cada um de vocês. Aqueles que não são nem da Quinta Igreja, nem da Igreja em Conselheiro, todos vocês se sintam muito bem recebidos entre nós. É um prazer estar reunidos, ainda que apenas virtualmente. Vai passar, se Deus quiser, vai passar. E o melhor momento de todos, né, pastor Irlane? Como pensamos hoje, o isolamento dos isolamentos vai passar. Estaremos na glória para nunca mais nos separarmos, né? Muito bem. Eu gostaria de pedir aqui ao irmão Josadak, que abra o seu microfone e ore para nós começarmos. Por favor, irmão Josadak. Sim. Podemos orar? Sim, senhor. Então, oremos. Te louvamos, ó Deus, por mais uma vez estarmos juntos, ó Deus, mesmo conectados, ó Deus, de longe, mas estamos juntos, ó Deus, porque é a tua igreja. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada irmão, ó Deus, que está junto, está ouvindo, ó Deus, este culto, que está participando deste culto. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do pastor Alex, que está à frente, e pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito esteja nos dirigindo, esteja dirigindo o teu servo, que irá trazer a mensagem, ó Deus, e prepara, Senhor, os nossos corações, de maneira que nós possamos ouvir, entender e gravar nos nossos corações, para que nós possamos, ó Deus, colocar em prática no nosso dia a dia. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, em nome de Jesus. Obrigado, irmão Josadak, por sua oração. Vamos louvar ao Senhor nesse momento? Tem um hino do cantor cristão, eu não sei cantá-lo, mas eu vi a letra do hino, ela é muito bonita, e a gente vai pensar muito hoje sobre luz. E eu gostaria muito que nós adorássemos a Deus com ensino. Vai estar com a letra para vocês aí, na telinha, tá? Ele está sendo ministrado num tempo em que a pandemia não acontecia, numa igreja lá no Rio de Janeiro, se não me falha aqui a informação. Cantemos. Deixa eu só arrumar aqui. Pois bem, vamos atentar então aí para aquilo que a gente vai estar ouvindo nesse momento. E você que conhece, pode ir cantando junto, tem a letra na tela, e também parece uma canção bem tradicional, simples de se cantar. Eu peço que os irmãos estejam aí dando o melhor dos seus pulmões para adorar o Senhor onde estiverem, viu? Estamos em culto ao Senhor. Cantemos então o hino Dai-nos Luz.
Que bênção de canção ao Senhor, né, irmãos? Eu não sei quantos aí conheciam o hino. Levanta a mãozinha quem conhecia ele, por favor. Eita, só eu não conhecia. Eu sou menos batista entre todos aqui. Fala da harpa cristã para ver se eu não sei. Fala. Brincadeira, irmãos. Mesmo seguindo nessa mentalidade de adorar a Deus pela luz de Cristo, clamando por sua luz, vamos cantar assim. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias para ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Mais uma vez, luz. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Rei sobre todos tu és exaltado, entronizado no céu. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente
retiro tão maravilhoso. Amém. Pastor Marcos, você pode abrir seu microfone e fazer a leitura da Bíblia para a gente? Espera aí, tem que habilitar aqui. Agora foi. Vai, pode ir. Tá me ouvindo? Perfeitamente. Então tá, vou colocar na tela para os irmãos acompanharem sobre a potente voz do pastor Marcos aí. Pode ir? Quando quiser, meu querido. Vamos lá. A tua misericórdia, Senhor, chega até os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas as pessoas e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua misericórdia. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Salmos 36, versos 5 a 9, lidos aí pelo pastor Marcos. Queria pedir aqui ao pastor Tony que erguesse a sua voz em adoração a Deus, meu querido, por essa luz do Evangelho, por essa luz da Santa Trindade que ilumina a nossa vida, meu querido. Pode orar ao Senhor em adoração ao seu nome nesse momento. Oremos. Nosso Deus maravilhoso, Pai eterno, grandioso és tu, ó Pai, e a tua luz é maravilhosa, ó Deus, para nós, ó Pai. A sua luz, inclusive, que lança sobre os nossos pecados, ó Pai, para podermos assim então perceber, ó Deus, onde nós temos errado para consertarmos, ó Deus. Obrigado por sua maravilhosa luz. E nós, ó Pai, amamos a sua luz, ó Deus, e por isso nos aproximamos de ti, porque sabemos que quanto mais perto do Senhor, mais nos deparamos, ó Deus, com quanto nós precisamos melhorar. E assim, ó Deus, temos a oportunidade de, por meio do teu Santo Espírito, mortificar nossa carne e te servir cada vez melhor, ó Deus. Ó Pai de amor, continue lançando luz sobre os nossos pecados, nos mostrando, ó Deus, onde temos falhado, Senhor. Não para podermos acertar para merecer algo do Senhor. A gente sabe que não é por mérito, ó Deus, que nos aproximamos de ti, mas nós queremos acertar, ó Pai, porque nós te amamos, e assim sabemos que glorificaremos melhor o seu nome, sendo mais parecidos com Jesus. Então, ó Deus, nós, inclusive, queremos receber a sua luz, ó Pai, para levá-la adiante nesse mundo de trevas, para dar oportunidade também a todos aqueles que o Senhor tem nos enviado para conhecer o Senhor por meio da nossa vida. Então, nos abençoe nisso, Senhor. Nos use sempre, ó Pai, como filhos do Senhor. E muito obrigado por sua maravilhosa luz, pelo seu caminho, ó Deus, que nos foi dado, Pai, que é o seu Filho Jesus Cristo, sendo ele o nosso caminho, a verdade e a vida, que é por meio dele, inclusive, que nós temos acesso ao Senhor. Muito obrigado por isso, ó Pai. Continue abençoando a sua igreja, continue usando a sua igreja para a honra e glória do seu nome. Muito obrigado por esse culto, muito obrigado por cada irmão aqui presente. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Tony, por sua intercessão. Nós vamos, nesse momento, irmãos, passar a palavra ao nosso Ministério Infantil para um momento de testemunhos. Nós tivemos uma semana bem pegada no trabalho com as crianças e as famílias que estão envolvidas nesse ministério, e nós desejamos ouvir aqui agora algumas famílias expressando aí de forma breve, apesar de ser pouco tempo, espero que seja suficiente para que cada um possa trazer o seu testemunho. Irmã Bianca. Ok. De manhã, a tia Kézia fez um pouquinho do resumo, né? Como foi essa semana abençoadora. No primeiro dia, na segunda-feira, aprendemos sobre servir
através, né, do exemplo de Jesus, lavando os pés dos discípulos, e aprendemos a servir de várias maneiras. No segundo dia, relembrar o sacrifício de Jesus através da ceia. No terceiro dia, aprendemos, né, com a tia Letícia sobre a oração. Os discípulos dormiram lá numa hora que Jesus precisava de intercessão, mas, né, e Jesus teve misericórdia. Aprendemos a orar sempre pela nossa família. No quarto dia, aprendemos sobre arrepender do nosso pecado através da história, né, de que Pedro negou a Jesus. E aprendemos também que às vezes não tem consequência o nosso pecado, mas nós precisamos nos arrepender. No quinto dia, nós aprendemos sobre o peso do pecado, né? Tivemos a experiência de carregar um pouco do peso, vocês vão ver daqui a pouco no vídeo, e aprendemos, né, que quando a nossa vida com Jesus se torna mais leve sem o pecado. No sexto dia, confessar os nossos pecados, a palavra foi confessar, e tivemos esse privilégio em família, confessar os nossos pecados. E hoje, né, a Ana Luísa vai falar o que nós tivemos a experiência hoje pela manhã na EBD em família. A gente separou aqui para eu falar. Nós não merecemos nada, mas Jesus nos dá sua graça e ganhamos coisas deliciosas, porque assim, a gente merecia aquelas pedras, né? Mas como Deus nos perdoa, aí a gente ganhou aquelas delícias no café da manhã. Nossa, foi muito bom. Quer comentar, papai Alex? É isso aí. Complementei. Oi, gente, também foi um momento muito legal para passar em família, foi muito engraçado e divertido. E a nossa tia que está aqui, que a gente está cuidando dela, também pôde aproveitar esse momento com a gente e ela também gostou muito. A gente aprendeu mesmo muita coisa esses dias, e eu louvo a Deus pela linguagem que tem acessado as nossas crianças também com o Evangelho, né? Saber que Jesus carregou sobre si todo o nosso pecado e a culpa por ele, por isso nós não temos que carregar nada de culpa, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso tudo foi muito exemplificado ao longo da semana. A família da Patrícia também deseja compartilhar com a gente. Patrícia, cadê tu? Oi, tô aqui. Oi. Fala, Danilo. Oi. As tias do Ministério Infantil, né, pediu para a gente compartilhar um pouquinho de como foi essa semana. E, assim, é difícil não falar como é difícil fazer as atividades com crianças pequenas, né? É difícil, no primeiro momento, eles quererem interagir, participar da atividade, mas a gente sabe que nós estamos construindo um presente para a vida deles, né? Tá falando da palavra de Deus, ensinando toda essa semana um pouquinho, né, sobre a morte e a ressurreição de Jesus. E isso não tem preço, apesar das dificuldades, né, também, né, a gente passou a outra semana bem adoentado, né, do Covid aqui em casa, mas ter esse momento em família, né, poder compartilhar as crianças, fazer, no caso com o Davi, as atividades, né, isso até desperta também a gente para estar refletindo ao longo de toda a semana, até chegar o dia, né, que a gente comemora de fato fantástico. Então, foi uma experiência maravilhosa e a gente só tem a agradecer ao Ministério Infantil pela oportunidade, pela criatividade. A última tarefa, né, especialmente o Davi gostou muito. Ele ficou impressionado como Jesus transforma os nossos pecados em chocolate. Em chocolate. Mas eu estava até conversando com a Manu, né, de que a gente sabe que no coração deles está sendo plantada aquela semente, né, e a gente espera que ela venha florescer no coração das crianças a palavra de Deus. Só isso. Muito bem, bênção. Obrigado aí, família. Michele, família também. Pode abrir o microfone e compartilhar com a gente. Olá, boa noite, família Quinta Igreja. Foi bênção essa semana, muita bênção, né? Deus falou aos nossos corações e podemos compartilhar aqui nossos pecados, né? Confessar os nossos pecados. Poliana gostou muito de catar as pedrinhas, né, filha?
E ela participou, quando a gente falou que a gente ia escrever na pedrinha nossos pecados, ela foi falando, né? Eu tô com mania de bater, né, mãe? Bater é pecado, né? Aí botou bater, ela queria escrever também. Aí ela foi copiando as palavrinhas que a gente escrevia, ela também. Ela perguntava o que era aquele pecado e a gente explicava para ela. Então, foi bênção, né? Ela vai ter, com certeza, memórias, como teve do Natal. Do Natal também, ela de vez em quando lembra. Ah, fizemos isso no Natal, mãe. Não sei o quê do Natal. Então, ela vai lembrar. Ela vai lembrar, sim, com certeza. Foi muito, muito, muito bom mesmo, porque foi um refrigério também, porque a semana foi difícil, né? Com doença na família, com meu pai passando mal, meu tio também. Então, foi um refrigério e é muito bom poder compartilhar a palavra de Deus. Michele, vale ressaltar aqui, que como a Patrícia mesmo falou, é uma didática muito boa, né? São coisas simples, mas que passam toda a mensagem e fica gravado. Inclusive, eu quero repetir isso ano que vem e manter isso como costume, porque foi legal, foi impactante, foi exemplo e o ensinamento fica presente. Até o Matheus ficou assim surpreso, porque a gente botou ele também. Aí ele, que legal. Ficou assim, ó. Que bênção, glória a Deus. Obrigado, gente, pelo testemunho de vocês também. Muito bom poder ver a glória de Deus agindo por meio da vida de vocês aí também. Finalmente, a tia Miriam, ela também tem criança em casa, ela vai... Brincadeira, porque ela é líder. É um som de Abraão, tá passando lá, hein? Abraão e Sara, hein? Não sei não, hein? Ô, Abraão! Pode falar, irmã Miriam. Tá quase virando criança, mas aí vai ficar 2 crianças juntos, né? Eu quero, em nome do Ministério Infantil, em nome da diretoria, né, do Ministério Infantil, eu, juntamente com a tia Bianca, como líderes, né, do Ministério Infantil, quero agradecer muito a todas as tias que cooperaram com a gente, porque se não fosse elas, também a gente não conseguiria fazer toda essa programação. E agradecer principalmente a todas as famílias das crianças, que às vezes a gente faz as programações, mas às vezes se as famílias não ajudarem a gente também, a gente não consegue. Então, eu quero agradecer muito, muito mesmo a todas as famílias que fizeram, se esforçaram. Eu sei que tem mãe aí com 2 crianças pequenas e precisam, às vezes, de muita atenção, e fizeram todos os trabalhos que a gente passou. Quando a gente faz a proposta do trabalho, às vezes a gente pensa assim, será que as famílias vão conseguir fazer? Mas cada uma se esforçou o quanto pôde para fazer isso. E eu queria dizer para todas as mamães que ainda têm crianças, né, pequenas no Ministério Infantil, que pequenas não, né, que o Daniel já está um rapazinho, e ainda é do Ministério Infantil, os juniores, mas todas essas mamães são tudo muito jovem, todas as mamães são bem jovens, e elas não imaginam, falei que eu não ia chorar, mas elas não imaginam a alegria que é quando um filho daqui 20, 30 anos, como eu hoje presenciei aqui em casa na hora do almoço, a Kézia contando uma coisa que eu mesmo não lembrava. Quando ela começou a contar, me veio tudo à memória, mas ela lembrou de quando eu fazia eu nunca deixei de fazer trabalho nenhum com as minhas crianças, trabalho da igreja, principalmente, da escola, eu sempre gostei de fazer tudo muito bem direitinho. E ela lembrou de quando eu arrumei, ela arrumou o ninho lá do coelhinho para mim colocar o ovo de Páscoa, e a gente não tinha tanto dinheiro para comprar tantas coisas igual a gente compra hoje, graças a Deus. Mas eu coloquei uma caixa de bombom, que era para dividir, né, para as 2. E ela ficou feliz, eu ainda escrevi lá que o
coelhinho não pôde trazer o ovo redondo, mas trouxe o ovo quadradinho. Ainda fiz uma poesia e coloquei lá junto com no ninho do coelho dela. Mas eu nunca deixei de falar. Elas sempre tiveram chocolate, elas sempre tiveram o presente lá do Papai Noel, mas sempre eu coloquei, eu ensinei, eu e Dequis, né? Nós sempre ensinamos o verdadeiro sentido do Natal, da Páscoa, e todas as datas que a gente pode, a gente sempre ensinou de Jesus. E hoje nós temos essa recompensa delas saberem que Jesus é a verdadeira Páscoa. E hoje, quando ela lembrou isso tudo, eu falei, já deve ter uns 30 anos, né, que a Kesley é novinha, né? Ela é bem novinha, mas é só o rostinho. Mas que nós fizemos isso. E as mamães não imaginam a alegria que vocês vão sentir daqui 20, 30 anos, quando seus filhos já estiverem casados, e falar para vocês que lembram disso que vocês fizeram hoje. Talvez crianças com 2 aninhos, como está o Davi com 3, né? O Augusto com 2 anos, lembrar do que aconteceu hoje. Porque, por causa de Jesus, porque eles vão continuar servindo Jesus. Então, eles sempre vão lembrar de tudo isso que aconteceu. E vale a pena a gente ter esse trabalho com as nossas crianças. Eu quero parabenizar assim, do fundo do meu coração a todos que nos ajudaram para que tudo isso pudesse acontecer. Bom, muito obrigada. Muito bom, irmã Miriam. Glória a Deus pela tua vida. A única diferença entre mim e a senhora é que quando a Kesley e a Michele conversam com a senhora, te vem à memória o que aconteceu. A mim nunca vem à memória. Elas sabem, mas eu não me lembro. Bom, antes da gente orar aqui e ver um vídeo comemorativo, eu gostaria de perguntar à irmã Bianca se a Igreja Batista de Conselheiro Paulino pode contar com o Ministério Infantil de nossa igreja para ajudar nesse momento, irmã Bianca. Claro que sim, já tinha colocado o Ministério Infantil, as tias, já tinham se colocado à disposição para estar ajudando também, com certeza. Viu, pessoal de Conselheiro Paulino? A Quinta Igreja está junto com esse pastor nesse interinato. O que vocês precisarem de ajuda no trabalho com crianças, inclusive aquilo que vocês puderem nos dar para nos ajudar e nos ensinar a crescer também, estamos abertos a trocar nossos dons. Tá bom, gente? A gente ama vocês e quer muito colocar isso para vocês aqui. Há um vídeo que a gente gostaria de compartilhar nesse momento, que vai trazer um pouquinho do que foi essa semana entre as famílias, tá bom? Preste atenção na sua tela aí, e depois nós estaremos orando a Deus em gratidão por essa semana de Páscoa. Agora o outro. Muito bem. Oi, tiramos pasquinhas. Ai, 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 ai. Tarefa do dia, guardando as roupas.
todos é o Cordeiro e vou dizer por quê. O meu bicho preferido entre todos é o Cordeiro e vou dizer por quê. Ele é branco, tão fofinho, ele é puro, tão mocinho, mesmo se alguém nele bater. E a Bíblia conta que Jesus é como um cordeiro. Quer saber por quê? A Bíblia conta que Jesus é como um cordeiro. Vou dizer por quê. A Bíblia conta que Jesus é como um cordeiro. Vou dizer por quê. Ele é bom sem nada errado. É, mas é só uma mochila. Bota ela nas costas. Por que não? Quer levar mais quentinho? Ai, mais um. Pesado, menina? Tá. Esse é o maior amor do mundo. Jesus morreu pra me salvar. Esse é o maior amor. Ó, esse aqui é pecado da vida de todo mundo aqui em casa, ó. Vamos amassar, ó. Amassei. Joguei lá na cestinha de Jesus. Ele levou o nosso pecado, tá vendo? Jesus morreu pra me salvar. Esse é o maior amor do mundo. Jesus morreu pra me salvar. São os nossos pecados, né? E o que Deus faz com a gente? Ele nos purifica. Purifica dentro da gente. Com o seu sangue. E Ele é misericordioso. Então, hoje, o que Deus fez pela gente, Emanuele? Vamos abrir? Derramou o quê? A graça, não foi? Vai. 1, 2, 3. Olha, Emanuele. A gente não merecia isso, né? Mas Deus nos deu. Esse é o maior amor do mundo. Jesus morreu pra me salvar. Esse é o maior amor do mundo. Jesus morreu pra me salvar. Esse é o maior amor do mundo. Jesus morreu pra me salvar. Jesus morreu pra me salvar. Esse é o amor do mundo. Jesus morreu pra me salvar. Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Desculpa as falhas técnicas aí, a edição hoje está meio devagar. Estou meio emocionado aqui. Glória a Deus por tudo que Deus permitiu que a gente vivesse essa semana, né? Que Deus possa continuar a sua boa obra na vida de nossas crianças também. Irmã Marlene, a senhora que é a nossa Matusalene, por favor, nossa decana aqui, ore agradecendo a Deus pelo Ministério Infantil, pela vida das famílias e também para que Deus possa nos fazer sempre lembrar da mensagem do Evangelho, minha irmã. Ele é tão importante para a senhora quanto é para uma criança que está no ventre de sua mãe, como em nossa igreja temos 3 grávidas aí, né? Pode orar, irmã Marlene, por favor. Agradecendo. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Deus, nesta hora, Deus, por estar na tua presença, agora com esse programa lindo, Senhor, que nos faz emocionar muito, Deus.
E nós estamos emocionados com as crianças, ó Deus, o trabalho que as tuas servas ensinaram e instruíram esta semana toda, cada dia, Deus, apresentando um programa para nos alegrar, nós ficarmos emocionados, ó Deus, com apresentações de cada criança hoje presente. Muito obrigado, ó Deus, pelas nossas irmãs professoras dessas crianças, ó Deus, que sempre traz novidades bonitas para apresentar a cada um de nós. E por isso, Deus, nós ficamos felizes, ó Deus, cada dia, mesmo não estando no templo, nós estamos alegres e comemorando, Senhor, toda a Páscoa do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, portanto, essas crianças que cresçam, Senhor, e nunca se esqueça desta maravilha que é o teu nome, ó Deus, e que nunca esqueça o que Jesus fez por nós na cruz. Abençoa, Senhor, portanto, todo esse trabalho, que fique gravado em nossos corações para sempre, e sempre lembrando eles crescendo, Deus, e lembrando de tudo que já fizeram enquanto é criança, Deus. Abençoa, portanto, Senhor, essas maravilhas na vida dos teus servos, na vida da nossa igreja, Deus, a nossa igreja Batista de Nova Friburgo. Muito obrigado, Deus, por tudo que as irmãs têm feito e preparando as crianças, os corações das crianças para a tua glória, Deus. São essas bênçãos, eu te agradeço em nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, irmã Marlene. Muito obrigado. Eu falei que a senhora é nossa decana aqui, a mais velha entre nós, mas eu não posso estar errado. Irmã Mayra, tem alguém na Igreja Batista de Conselheiro Paulino com mais de 114 anos? Eu acho que não é isso tudo, não. Deve ser no máximo 104. Tem, não? Dona Marlene, só tem quantos anos? 84, né? É isso? É isso. Eu errei só por 2 ou 3, né? Mas tá bom, obrigado, meu Marlene. Gente, a gente vai ter uma participação especial agora em nosso culto, louvando ao Senhor por esse momento que só existe por causa da cruz de Cristo. Ele é antegozo, ele é só amostra grátis do que será o nosso grande encontro quando Cristo voltar. E a gente quer louvar ao Senhor junto com vocês por meio do nosso coral Ebenezer também, nesse momento. Quero agradecer aqui imensamente aos irmãos também do Ministério Infantil, que têm nos abençoado tanto, e também agradecer pela irmã Daiane, os irmãos que abraçaram a ideia dessa nova roupagem do coral Ebenezer em tempos de pandemia, né? E a gente vai estar louvando ao Senhor também por meio do nosso amado coral. Nas profundezas do mar, depois que o sol se esconde, os meus pecados carrega pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontra, o vento sopra e me leva de volta. Guarda o que sou, escondido em suas feridas, não pra mostrar que fui longe, mas pra lembrar que não há limites pra ensinar o que é o amor, pois sendo eu culpado, sobre si e me salvou. Isso é bom, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa. Depois que o sol se esconde, os pecados carrega pra longe de mim.
não se ouve falar, lugar algum se encontrar. O vento sopra e me leva de volta. Ainda guarda o que sou, escondido em suas feridas, Não pra mostrar que foi longe, mas pra lembrar que não traz em cima teu amor, mas sendo eu tomado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, estando eu perdido, desceu até o abismo pra achar e me levar. Isso é amor, desceu até o abismo pra deixar e me levar de volta pra casa, de volta pra vida, de volta pra tudo que eu perdi, mas recebi de Deus. Isso é amor, que sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra achar e me levar de volta pra casa. Gente, glória a Deus, hein? Com tanto Galvão Bueno reunido ali, tem que dizer, haja coração, né? Você viu que o pessoal tudo ali é concorrente, né? Meu Deus, que bênção. Glória a Deus pelo coral Ebenezer. Que canção linda que o Senhor nos permitiu adorar o seu nome, preparando-nos para a mensagem que nós vamos ouvir a partir desse momento. Quero agradecer muito ao empenho de cada um dos irmãos que, com todas as dificuldades desse período, se dedicaram para dar o seu melhor. E glória a Deus pelo que aqui nós pudemos ofertar ao Senhor, né? Queria pedir ao pastor Irlane, não sei se é possível, que ele agora orasse por nós, para que nós possamos ouvir a palavra de Deus. É possível, pastor Irlane? Ah, tá. Ok, você está sem microfone. Você ouve a gente, mas não consegue falar aí. Tá ok. Se você quiser fazer oração com gesto, eu vou traduzindo. Brincadeira, não vai dar certo, não. É brincadeira. É brincadeira. Mas muito obrigado, senhor, pela boa vontade, tá, meu queridão? Pastor João Paulo está com a gente aí, pastor João Paulo? Tem dois Joãos aqui, mas eu não sei, eu acho que não é ele. Deixa eu pedir alguém de Conselheiro Paulino, então, para estar orando por minha vida. E Derlene está aí ainda? A Derlene já orou de manhã. Marcelão! Ô, Marcelão, ora por mim, Marcelo. Ô, meu parceiro, cadê tu? Marcelo Bittencourt Rimes. Será que consegue aí abrir o microfone?
Não, acho que não está conseguindo abrir, não. Deixa eu ver outro irmão lá de Conselheiro Paulino. Quem eu posso pedir aqui? Eu vou ter dificuldade, acho que eu vou demorar mais. Deixa eu ver. Álvaro, por favor, você abre o seu microfone e ore pela minha vida, para que Deus possa falar por meio dessa mensagem agora. Vamos orar, então. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de, mais uma vez, através dessas ferramentas que o Senhor tem nos concedido, podemos estar juntos cultuando ao seu nome. Muito obrigado, porque hoje celebramos a ressurreição do teu Filho, que nos propiciou um caminho novo e vivo diante do Senhor. Somos gratos por toda a programação já feita até aqui, os cânticos, o trabalho com as crianças, o louvor com o Coral Ebenezer. Te louvamos pela vida da igreja em Conselheiro, e em especial queremos colocar diante do Senhor a vida do pastor Alex. Use-o poderosamente com o que o Senhor já tem dado a ele, com a tua palavra, com os dons e os talentos que o Senhor tem dado a ele, que o teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, aqueça o nosso coração, abra os nossos ouvidos para que possamos compreender a tua palavra, para que possamos, assim como o irmão Josadá, que já orou no início do culto, para que não possamos somente conhecer e aprender, mas também praticar a tua palavra, Pai. Então, gere isso no nosso coração. Esse é o desejo de cada um aqui, e é assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meu amigo, por sua intercessão. Muito obrigado mesmo. Eu gostaria de refletir com vocês e tentarei ser breve. Quando eu falo isso, demora umas meia hora, né? Quando eu falo isso, demora mais meia hora do que eu seria se eu não fosse breve. Mas eu espero falar aquilo que o Senhor tem para o coração dos irmãos hoje. E... Opa, o que houve aqui? Vocês estão me ouvindo aí? Tranquilo? Meus irmãos, aconteceu alguma coisa que caiu completamente aqui e voltou. Voltou para todo mundo? Me dá um joinha se voltou para todo mundo. Ok, beleza. Deu uma pane aqui, sumiu tudo na minha frente, depois voltou todo mundo e agora deixa todo mundo aí. Se fosse arrebatamento, eu teria ficado misericórdia. Eu creio. Porque só eu fiquei aqui na cadeira, todo mundo desapareceu. Misericórdia. Cheguei gelar aqui, né? Não sei o que houve. Muito bem, então vamos voltar aqui. Mas eu quero agradecer muito aos irmãos até agora pela paciência. E eu quero pensar com vocês sobre uma palavra que creio ser do Senhor para o coração de vocês. Eu refletia e orava essa semana, pastor Irlane e demais pastores aqui com a gente, todos os irmãos de Conselheiro, de São Geraldo, de todos os lugares da nossa cidade, os que nos visitam também, sem ser dessas duas igrejas, e eu pedi ao Senhor luz para que eu pudesse entender qual era a sua vontade para esse momento, e assim fecharmos o nosso domingo de Páscoa como igrejas reunidas. E como porta do Evangelho aberta para aqueles que, quem sabe, sem uma experiência com Cristo, nessa noite possam tê-la, por meio da pregação da palavra, gerando fé no coração. E veio ao meu coração a palavra que narra o momento em que Cristo clama ao Pai na cruz, e dessa palavra bíblica me veio a seguinte frase, que eu gostaria de propor como um tema para facilitar o entendimento do que vamos pensar. Eu queria que vocês repetissem, onde vocês estão, essas palavras, tá, desse tema, por favor. O nosso tema será o seguinte: a luz se fez trevas para que as trevas se fizessem luz. Então, eu vou dizer novamente, eu queria que vocês repetissem à medida que eu parar, tá bom? A luz se fez trevas para que as trevas se fizessem luz. Esse é um tema que tocou profundamente o meu coração conforme eu fui estudando a palavra para trazer a reflexão dessa noite para vocês. Eu quero pensar, primeiramente, um pouco sobre a proeminência da luz, e daqui a pouco nós vamos chegar ao ápice dessa mensagem, que será a narrativa que veremos em Marcos, tá bom? No Evangelho de Marcos. Mas eu quero pensar com vocês, primeiramente, sobre a proeminência da luz nas Escrituras.
A primeira vez que a Bíblia nos informa que Deus disse algo, a primeira frase de Deus na criação foi quando ele disse: haja luz, e houve luz. Gênesis 1:3. O Criador ordenou a separação entre trevas e luz. E esta, a luz, ainda imperaria sobre as trevas, pois assim diz a narrativa de Gênesis, que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, percebem? O governo da luz. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Gênesis 1, versos 14 a 18. Desde que o pecado entrou no mundo, inúmeras vezes a Bíblia o associa às trevas. Quando Isaías descreveu a situação de Israel no pecado, e nós vemos na narrativa do Antigo Testamento o quanto que Israel adentrava e as entranhas, as profundezas do pecado, assim o texto sagrado conclui: por isso, está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas. Pelo esplendor, nós esperamos pelo esplendor, mas andamos na escuridão. Isaías, capítulo 59, verso 9. No Novo Testamento, João, o apóstolo, o evangelista, escreveu: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais, pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. João 3, versos 19 e 20. Em contrapartida, a associação de trevas com o pecado, quando alguém é encontrado pela graça de Deus, a associação com a luz é igualmente farta nas Escrituras. A sabedoria divina do Antigo Testamento descreve a saga da vida de um justo. Pastor Tony completaria com muita tranquilidade o verso que diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, Provérbios 4:18. A expectativa messiânica em Isaías, a espera do Messias Salvador, é deste modo representada. Quem que não conhece o texto tão lembrado na época de Natal? O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Isaías 9, verso 2. As irmãs são muito agraciadas, porque desde sempre, quando uma criança nasce, nós dizemos que ela é dada à luz. Alguém deu para a luz um filho. Tirou-lhe das trevas do ventre para a luz de fora do ventre. Que linguagem linda essa. Mas continuando, Jesus nos informa quem somos e como devemos agir no mundo. Foi citado, inclusive, hoje pelo pastor Ilane em sua mensagem mais cedo. Vocês são a luz do mundo. É assim que Jesus considera a sua igreja. Ele, inclusive, vai falar não só de quem somos, mas de nossa missão. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5:16, e a parte que eu citei outrora, vocês são a luz do mundo, verso 14. Quando o evangelho transforma o outrora objeto da ira de Deus, aquele que outrora estava mirado pela ira de Deus, em seu filho, em filho do seu amor, Pedro assim escreveu, asseverando: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua
maravilhosa luz. Primeira carta de Pedro 2:9. A chegada ao céu, a chegada à consumação de todas as coisas, como hoje, inclusive, ouvimos bastante. O objeto maior, o objetivo mais profundo, nobre e lindo da vida cristã, que é estar com Cristo na eternidade, a chegada à linha final dessa caminhada tão difícil nessa terra, é marcada pela vitória da luz. Pois é assim que Apocalipse descreve essa vitória. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, nem da pequena luz que se coloca dentro de casa, nem da luz que ilumina o nosso sistema todo, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Está no último capítulo da Bíblia, o verso 5. Por que é importante pensar em Deus iluminando tudo desse jeito? A influência de Deus em nós, por meio do Evangelho, é justamente uma influência de iluminação, que opera a comunhão com o Pai, uma comunhão vertical, mas também uma comunhão com os irmãos, uma comunhão horizontal, uma comunhão cruciforme. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão. Aliás, se andarmos com Ele, né? Se andarmos na luz, como Ele está na luz, aqui vertical, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Primeira carta de João, capítulo 1, versos 6 e 7. Qualquer bênção, irmãos, qualquer bênção experimentada nessa existência, e somente podemos crer nas bênçãos futuras, no porvir, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1, 17. Vocês estão entendendo o quanto que isso para a palavra de Deus é importante? O quanto essa temática bíblica ela permeia a revelação de Deus? O Deus que disse haja luz na criação é o Deus que será a luz da glória celeste na consumação. É Ele que ilumina o nosso coração, vencendo as trevas do pecado e gerando a luz da salvação. Estão comigo? Me dê um joinha. Estão acompanhando? Quem está dormindo pode dar um joinha também, mesmo sonâmbulo. Só que não. Muito bem. Seguindo, então, considerando o contraste entre a luz e as trevas até aqui, poderíamos pensar que em nada a escuridade serve ao Senhor, que somente a luz. Só que olhando para a Bíblia, a luz de Deus é tão impressionantemente grande, misteriosa e ao mesmo tempo atuante, transformadora, que descrevendo a ação onipresente e onipotente de Deus, Davi, percebendo um cuidado que ora repreende, ora consola, mas sempre cuida, Davi escreveu assim: se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, se eu digo, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão obscuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Salmo 139, versos 11 e 12. Usando o profeta Isaías, o Senhor, em poucas palavras, revelou como age em tudo e em todos para a sua própria glória. Eu sou o Senhor, disse ele, e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Isaías 45, versos 5 a 7.
Misericórdia. Não como prática do mal, mas como aquele que usa o sofrimento, até mesmo as trevas da dor, para podar e purificar o seu povo. Deus é Senhor também, então, das trevas. Quem há semelhante a ele, irmãos? Entretanto, até mesmo quando a Bíblia fala dessa operação misteriosa e aterradora de Deus, se utilizando das trevas, encontramos sua misericórdia agindo para a salvação do seu povo. Por exemplo, o próprio Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Palavras de Salomão na consagração do templo, em 1 Reis, capítulo 8. Um ato evidente de sua graça ao revelar-se sem destruir quem observa sua santidade. Um misto de mistério e revelação que nos salva e que nos mantém salvos. Ou seja, até mesmo quando se oculta, Deus revela a luz do seu amor por nós, seu povo escolhido. Nesse sentido, tudo em Deus é luz. João não poderia verbalizar melhor, obviamente, inspirado pelo Espírito Santo, como é que ficaria melhor, né? Do que quando afirmou categoricamente que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. 1 João 1,5. E aí a gente entende que até o ocultamento, o silêncio, de alguma forma revela Deus. Tudo em Deus revela sua luz. Mesmo em silêncio, irado ou oculto, Deus está agindo para nos iluminar, se somos seus filhos por Cristo. Se somos seus filhos por Cristo. Diga isso onde você está. Se somos seus filhos por Cristo. Fora dele, não. Isso vale para quem é filho de Deus por meio de Jesus Cristo. E por que isso é tão importante? Por que somente por Cristo? Não há mérito em nós suficiente para que recebamos as trevas do abandono de Deus? Não seria natural que os nossos pecados trouxessem não luz, mas as trevas da ausência total de um Deus totalmente ausente? Porque tudo em Deus, até quando fez Paulo parar de enxergar, ele que via a luz agora fica cego e só vê escuridade. Porque tudo em Deus. Inclusive, quando nos faz parar de ver em algum sentido na vida, parece que uma nebulosa entra em nossa frente e não há onde seguir. Porque tudo em Deus, até essas condições, ainda é derramamento de graça que ilumina a vida como um todo. Por que não recebemos o que ele disse que derramará sobre os seus inimigos por toda a eternidade? Trevas, as inúmeras vezes que a Bíblia, especialmente na boca de Cristo, nos evangelhos, diz que ali haverá trevas, ali haverá trevas, ali haverá trevas para aqueles que forem colocados para longe de Deus eternamente pelos seus pecados. Por que não recebemos isso? O que separa de forma tão certa e irrevogável a gente dessa condição de iluminação? Por que a gente está tão firmemente ligados à luz de Deus em Cristo? Pois é. Depois de refletirmos sobre essa visão muito panorâmica de como a Bíblia trata a questão da luz de Deus, eu quero pensar com vocês sobre alguém que recebeu nossas trevas. Seria uma grande injustiça se Deus nos desse essa luz toda e não o fizesse com outros homens, uma vez que todos nós merecemos apenas as trevas do abandono divino. Pecamos contra Deus, somos tão condenáveis em nós mesmos quanto qualquer pessoa perdida desse mundo. Em nós mesmos, não há nada que possa atrair a luz de Deus para nós. Não há ninguém no inferno hoje que já tenha morrido, esteja pagando pelos seus pecados, até mesmo antes do juízo final, aqueles que a Bíblia fala que estão encarcerados, aguardando o juízo.
Não há ninguém que já esteja nessa condição hoje que mereça mais o castigo e estar nesse lugar do que quem já está na glória hoje, esperando a ressurreição dos seus corpos, do seu corpo. Desfrutando das alegrias celestes, como Davi, Moisés, como Paulo, Pedro. Paulo, Pedro, Moisés, Davi, Enoque, Elias, nossos progenitores espirituais, eu posso dizer assim, nossos pais na fé que já partiram, todos esses que já estão na glória em algum grau, esperando a ressurreição dos seus corpos, os novos céus e a nova terra, ainda hoje não são em nada merecedores de onde estão, nem quem está no inferno é diferente deles quanto ao mérito. Entenderam isso? Quem está no céu hoje, enquanto esteve aqui, era merecedor do inferno. Essa é a doutrina bíblica. Paulo fala de se desventurar do homem que sou, dos pecadores o principal. Por uma única iniquidade, por um único pecado, Adão foi expulso da presença de Deus. Foi a desobediência lá no Jardim do Éden. A oposição, a rebeldia contra Deus manifesta naquele ato. Mas foi um ato só. Paulo cometeu muitos outros, chegou a matar crentes, participar do assassinato de crentes. E como é que pode Paulo estar no céu? Debaixo da luz de Estevão, ver Cristo e ter um rosto resplandecendo como a face de um anjo. O que é isso? Não há no céu um único homem, além do próprio Jesus Cristo, nosso mediador, que esteja lá por luz própria. Vocês entendem isso? Sim, amados. Se é assim, a única forma de alguém ter toda a luz que vem do Pai das Luzes é ter um substituto que carregue sobre si todas as trevas da justa condenação divina pelos nossos pecados. E isso aconteceu. E é isso que Marcos descreve para nós em seu evangelho. Eu quero ler esse texto com vocês, eu queria que você lesse em sua casa comigo, e acompanhando com a sua voz, através da tela que aparece para vocês agora aí. Ó. Chegado o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Lê de novo comigo essa parte. Chegado o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Foi por causa disso. Aqui está o substituto. A hora em que o dia é mais claro, meio-dia, houve trevas sobre toda a terra. E o grito de Jesus culmina o tempo de trevas, quando ele diz ao Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Que hora terrível foi essa de Jesus, amados? Que hora terrível foi essa de Jesus? Eu não sei o quanto você já meditou nessa questão para poder pensar sobre o que aconteceu para que isso acontecesse. No seu nascimento, a noite fica clara. Mas na sua morte, no seu momento derradeiro, o dia fica escuro. Não sabemos exatamente como o fenômeno se deu. A Bíblia não se ocupa disso e, permita-me dizer, eu não quero me ocupar também. Não me interessa se foi um eclipse, não me interessa se o céu ficou nublado, me interessa que a Bíblia diz que ficou escuro e que aconteceram trevas. Isso me satisfaz.
E não é para acontecer isso. Meio-dia tem que brilhar o sol em plena luz. Mas esse dia foi diferente. Ele não estava como nós quando somos alvo do silêncio ou do aparente distanciamento de Deus hoje. Como eu coloquei há pouco, até quando Deus se silencia, até quando Deus aparentemente está distante ou até mesmo ausente, ele está presente, iluminando e falando por meio do silêncio. Deus cuida de nós em todo o tempo. O próprio Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Ele não mente. Jesus não mente. Nós somos habitados pelo Espírito Santo. O nome de Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. Mas naquele dia, não. Com ele, não. Não havia luz sobre Jesus. Não havia o amor do Pai, afeto, condescendência, tolerância, paciência. Havia apenas as trevas de toda a ira de Deus, que todos nós teríamos que suportar por toda a eternidade infernal. Não foi uma representação fictícia. Foi o pagamento real e total de toda a nossa dívida com Deus. Nas palavras de Isaías, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Capítulo 53, versos 4 a 6 de Isaías. Mas a primeira frase do verso 10 me assusta, queridos irmãos. Ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Você tem noção quando você fala que o seu pecado merece punição eterna? Você acredita na doutrina da eternidade infernal? Você acredita que nada em você faria Deus olhar para você e desejar viver com você perto dele? Você tem noção de que a única coisa que nós merecemos de Deus é a sua justiça? O justiçamento santo e perfeito sobre aqueles que não podem ser tomados por inocentes porque são culpados? Se você tem noção disso, preste atenção. Você tem noção de que toda essa consciência está muito aquém do que de fato Deus sabe sobre o meu pecado e o seu pecado? Você tem noção de que você não tem noção do quanto Deus sabe sobre mim e sobre você? Você tem noção de que a gente não chega nem perto de arranhar a consciência que Deus tem do quanto nós merecemos o inferno? Quem de nós diria para Deus, se ele não tivesse revelado, Senhor, olha, não basta mandar um cativeiro. Senhor, olha só, 70 anos é pouco, devia ser 700. Não, Senhor, 700 é pouco, deveria ser. Quem de nós diria isso para Deus por causa dos nossos pecados? Quem diria que seu filho merece o inferno pelo pecador que é? Seu pai, sua mãe, seu cônjuge? Quem de nós iria, porque é honesto? Eu posso ser muito pecador, mas eu sou honesto. Sou um pecador honesto. Eu roubo, eu mato, eu faço, aconteço, mas eu admito, eu sou réu, confesso. Então deixa, Deus, olha só, não precisa. Eu vou com as minhas pernas para o inferno, porque eu mereço, viu? Eu mereço. A gente não faz isso, gente.
A gente não tem noção. A gente só sabe que de fato merece o que merece, porque Deus fala isso. A gente não chegaria nisso sozinho nunca. Pois é justamente tudo isso que a gente sequer tem noção de que a gente é diante dele como culpados, que estava sendo ali canalizado naquele cálice da ira sobre o seu filho. Por isso que ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Algumas vezes, quando eu peco, e eu confessei alguns pecados para as minhas filhas e para minha esposa, para a Gina, na dinâmica que nós fizemos na sexta-feira, perdão, eu percebo que se vocês me conhecessem como eu sou, eu provavelmente, irmã Mayra, não teria os seus ouvidos. Viu, Kelvin? Se a minha esposa me conhecesse como eu me conheço, provavelmente ela não teria se casado comigo, nem ficaria comigo hoje. E nesses momentos eu tenho muito medo, e peco pelo medo, de que um dia vocês descubram um pouco mais sobre mim, e vocês me condenem. Mas tem um detalhe. Eu não falo isso para condená-los. Mas vocês são merecedores do inferno igual a mim. Nenhum de vocês tem em si mesmo condições de me julgar. Nem eu tenho condições de fazer isso com vocês. O único ser que podia fazer isso não é Satanás, não são os santos anjos, que apesar de serem santos, não são donos da minha vida, nem da criação, são só mais criaturas nesse universo. Só há um único ser que poderia me lançar no inferno eternamente. Esse ser é o meu Criador, é Deus. E a Bíblia revela que ele decidiu colocar sobre o filho dele toda a sua ira que deveria cair sobre mim. Ele diz na sua palavra que ele fez meio-dia virar trevas, e um dia o reinado do sol teve que dar uma pausa. E o luminar que ele fez para dizer que o dia seria dia, teve que dar lugar às trevas, porque era dia de não ter luz. Um ser inocente tomaria sobre si toda a minha culpa em tal nível, que nesse dia não haveria um julgamento purificador, no sentido que Deus faz com a igreja, quando ele pune pelos seus pecados como um pai que disciplina o seu filho a quem ama. Não! Ali a ira, o ódio de Deus contra mim caía sobre Jesus Cristo. E Deus se agradou em fazer. Ali não havia misericórdia sobre o Deus Filho. Se isso não fica tão claro para você na linguagem de Isaías, talvez fique na linguagem de Paulo. Paulo escreveu: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. O que é o salário do pecado mesmo, irmãos? A morte. E morte não é morte do corpo, simplesmente. É separação total da luz. É estar em densas trevas, não pela presença de um Deus que se oculta para cuidar da gente, mas é estar recebendo toda a ira de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Se ainda não te mostra isso com clareza, quem sabe a carta aos Gálatas ajudará. Eu espero que o Santo Espírito fale ao seu coração se você ainda não acredita nisso. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Meus irmãos, ele foi feito por si mesmo, ele aceitou a missão de ser feito maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Uma citação de Deuteronômio 21, 23. A situação de Cristo era tão difícil naquele dia, e tão indescritivelmente difícil,
tão imensuravelmente difícil que ele não foi morto dentro do templo, dentro de Jerusalém, mas ele foi crucificado fora da cidade de Davi, dos muros do templo e da cidade. Ele levou toda a vergonha, ele era como bode expiatório naquele momento em que ele é solto no deserto, ele não tem parte com a aliança, ele não tem parte com o povo, ele não tem parte com Deus. Eu e você não fazemos sequer noção do que foi isso. Eu só sei que a Bíblia, por graça, nos dá algumas nuances. A tamanha dor de Jesus começou a consumi-lo já no Getsêmani, quando, tendo seu suor se tornando em sangue, clamou ao Pai pela possibilidade de passar-lhe aquele cálice, passar dele aquele cálice, o cálice da sua ira. O autor aos Hebreus descreveu esse momento de uma forma muito esclarecedora. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, ou seja, o autor já escrevendo após a ascensão de Jesus aos céus, relembrando-se da vida terrena de Cristo ainda aqui. Então ele diz, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o poderia livrar da morte, uma clara alusão ao momento do Getsêmani, diz que ele foi ouvido por causa da sua reverência. E foi ouvido como? Não, filho, eu não passo de você o cálice. Você vai à cruz. Meu Deus. O que foi aquele dia, irmãos? O que Jesus passou em nosso lugar para que hoje tenhamos acesso a toda a luz do Evangelho? E como podemos não dar a vida por essa causa? Somente o preço terrivelmente pago naquele dia poderia explicar por que tanta gente como nós pode ser salva e amada por Deus Pai. Somente o preço terrivelmente pago naquele dia poderia explicar por que gente como nós pode ser salva e amada por Deus Pai. Ele é o centro de tudo, Jesus Cristo. Mas longe de polarizar, do tipo Deus é um Deus de ira e Jesus é o filho do amor, não. Lembremos do verso que é tão citado, porque Deus amou ao mundo, ele deu seu filho. É o amor do Pai, também a ira do Cordeiro, porque Apocalipse fala que ela se revelará, a ira do Cordeiro. E quem pode se livrar dela? Os homens se escondem embaixo de pedras, de rochas, e dizem, quem pode se livrar da ira do Cordeiro? Tanto o Cordeiro tem nojo e ira contra o pecado, quanto Deus tem amor pelo pecador. Essa é uma obra da Trindade Santa. Na verdade, esse momento demonstra que por que teria que ser somente ele? Por que tinha que ser o perfeito Filho de Deus ali? Somente Deus poderia compreender, satisfazer e realizar a obra que comportasse toda a sua ira santa. E é por isso que Jesus disse que ninguém tirava a sua vida, ele voluntariamente a entregava por amor do Pai. Isso está em João 10. É por isso que a cruz não termina no grito do abandono. A cruz não termina nesse grito. Mas ela termina na beleza de uma obra que, conquanto ali, de forma ininteligível, é transcendente demais para a gente mensurar o que houve, mas sim, naquela hora terrível de Jesus, após o seu grito pelo abandono, ele refere-se ao Pai, dizendo, a te entrego o meu espírito. Estava consumado. Na maior manifestação de trevas de toda a existência, nunca se conhecerá
o que Jesus experimentou. Ah, pastor, mas quem for para o inferno vai experimentar. Vai experimentar ao longo da eternidade. Jesus pegou nossa eternidade e colocou toda sobre ele de uma vez só. Não sei explicar. Ele pegou todo o inferno. Quem estiver lá, quem está lá, quem estiver lá na eternidade passará tempo e tempo e tempo e não saberá exatamente o que Jesus experimentou na cruz, pois ele pegou todo o nosso inferno. Como é que você pega todo de um todo que é infinito? Não sei. Eu sei que ele fez. Por isso, na maior manifestação de trevas de toda a existência, havia a revelação da plenitude de toda a obra da redenção que a Santa Trindade opera para a glória de Deus, na salvação da sua igreja, que é o povo que Deus amou. É por isso que eu e você podemos comemorar a Páscoa. Podemos comemorar a Páscoa de Cristo sem medo do inferno e também sem interesses mundanos pelo céu, senão apenas pelo amor que nutrimos, como reflexo do amor de Deus por nós. Nós temos um amor que é o reflexo do amor dele por nós. E talvez, quem sabe nessa noite aqui, alguns de nós nos sintamos em trevas tão espessas, tão densas, que não acreditemos haver jeito para o nosso estado. Mas tem uma canção antiga, essa é do tempo também de quem é velhinho na Igreja Batista de Conselheiro Paulino, que falava assim: não há trevas que ele não possa dissipar, nem tempestade que ele não possa acalmar. Não sei cantar, desculpa, estou emocionado. Ah, meus irmãos. Como é bom ser cristão e comemorar a Páscoa. Saber que sim, há jeito. Para Jesus não tinha. Para quem já está no inferno hoje, para quem vai estar um dia, também não haverá. Mas eles terão que experimentar ao longo da eternidade o que Jesus experimentou de uma só vez. Mistério que eu não sei explicar. Mas eu sei que para quem crê nele como Salvador e Senhor de sua vida e se entrega a ele, não há nenhuma condenação mais. Mesmo que Deus faça silêncio. Mesmo que o pecado seja preto como carmesim, vermelho como escarlate ou vice-versa. Não sei quem é qual. Isaías 1,18 está lá. Ele se tornará branco como a pura lã. A gente sim. A primeira centelha de luz produzida no pecador não está nas obras de santificação. O ladrão da cruz confessa a Cristo, mas não tem tempo de fazer o que Zaqueu faz, devolver, intencionar devolver e tal. Deixar o pecado, como João fala para o soldado, para os cobradores de impostos, João Batista. Não. A primeira centelha de luz que nasce no coração, que foi alcançado pela luz de Deus, está na condição de humilhação total diante do Pai das luzes. É quando você se joga ao pé da cruz, se identifica com as trevas que Jesus recebeu, e você sabe que não eram trevas dele, eram as nossas trevas. Ele tomava o nosso lugar. E aqui, então, a autonegação em que você vive, você se diz crucificado com Cristo, não vivendo mais você, mas Cristo vivendo em você. Aqui é uma declaração total de falência pessoal. Esse é o primeiro fruto de que as trevas do pecado estão sendo dissipadas pela luz do Evangelho. Pode ser que Deus te dê tempo e você consiga ter um crescimento exponencial e você se torne uma pessoa que seja pastor de pastores, líder de líderes, um avivalista que seja instrumento de Deus, como Paulo foi para o primeiro século da era cristã. Pode ser que você seja um anônimo, como alguns dos apóstolos, a gente sequer sabe a história deles. Pode ser que você tenha uma abrangência ministerial internacional. Pode ser que a reserva de Deus para o seu campo missionário seja, como nós vimos hoje, a pregação do Evangelho para a sua família, para os seus amigos de trabalho, para os seus entes queridos próximos. Uma coisa é certa.
É quando olhamos para o crucificado e nos lembramos que ele pagou todo o preço do nosso perdão, não importando em que estado estivermos. Com fé, nós olhando para ele, identificando-nos com o seu ato, nós encontramos a luz do Evangelho. Quem não tem noção das trevas experimentadas por Cristo, não pode experimentar a luz do Evangelho. Aqui a questão não é fazer ou não fazer. Aqui a questão é crer ou não crer. Jesus definiu a vida eterna, e ele disse que a vida eterna é esta, que conheçam a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Deus enviou. João 17:3. É crendo em Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas que experimentamos as cascatas de luz que continuamente iluminam nossas mentes e corações para uma vida transformada. É porque fomos feitos nova criação por Deus em Cristo que somos, então, comissionados para as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Sem olhar para as trevas que recaíram sobre o Filho de Deus naquela sexta, não veremos a luz que dele emana desde a sua ressurreição no domingo. Nossa Páscoa poderá ser cheia de canções cristãs, mas não fará sentido para a prática de vida, para a vida familiar, para a luta durante a pandemia ou para qualquer outro momento da vida, especialmente quando a morte for inevitável. Somente crendo que Jesus levou sobre si todas as nossas trevas, creremos com firmeza que haverá céus abertos em plena luz quando a morte vier nos chamar. É somente crendo que Jesus carregou sobre si, agradando a Deus moê-lo, toda a ira que cairia sobre nós, que quando os céus ficarem tão iluminados que o sol será ofuscado pela volta de Cristo, que nós não correremos para debaixo das montanhas com medo do juiz, mas correremos para os braços do nosso irmão mais velho, que nos levará a salvo para o seu reino de glória eternamente. É somente entendendo que houve um dia de plenas trevas sobre o nosso Salvador que descansaremos em viver em plena luz por sua graça. E assim, provaremos o que Paulo escreveu com tanto fulgor. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Mas essa glória só aparece num lugar, na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4:6. Eu quero orar com vocês nessa noite. Quero pedir a Deus que Ele possa iluminar aqueles que estão com o coração empedernido. Eu quero orar ao Senhor para que Ele possa avivar o coração que está desanimado. Porque diferente de Jesus Cristo naquele dia, e por causa dele naquele dia, a luz de Cristo está disponível para quaisquer circunstâncias que esteja vivendo hoje. Todas as coisas cooperam para aqueles que estão se tornando conforme a imagem do Filho do seu amor. A imagem de Cristo. Então, mesmo que as trevas sejam trevas circunstanciais na sua vida, se você está em Cristo, você verá a luz do Senhor revelando na sua mente, que conquanto você não saiba onde isso vai te levar, isso vai te levar para mais perto de Cristo, no final das contas. Pode ser que você não saiba como vai terminar a carreira, mas você sabe que você vai guardar a fé. Você terá combatido o bom combate. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Querido Deus, amado Pai, se alguém nessa noite foi tocado pelo Teu Evangelho e percebeu que precisa da luz de Cristo, identificou-se com as trevas que naquele dia
levou em nosso lugar, que manifestaram por meio dos céus a ira que era derramada sobre aquele homem inocente, que era feito pecado e maldição em nosso lugar. Que o Senhor não só salve, mas santifique, faça perseverar, faça crescer a tua palavra no coração dessa que se entrega a ti nesse momento. Em arrependimento pelos seus pecados, confessando Jesus como a luz da sua vida. Se há, Senhor, irmãos e irmãs que estão fracos na fé, mediante as intempéries, as tempestades, as nebulosidades, as neblinas, as dificuldades que a vida apresenta. Igreja, família, negócios, tantas coisas. O Senhor não está ausente. A tua luz não se apagou sobre nós. A prova disso, Pai, é que ela foi apagada sobre Cristo em nosso lugar. Ele experimentou toda a ira do Senhor, para que nós experimentássemos todo o teu amor. E a prova de que o Senhor se agradou como sacrifício é que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Ele está junto do Senhor em glória. Recebeu um nome que está sobre todo nome. E incrível, Pai. Ele nos chama para sermos seus representantes, seus embaixadores neste mundo. As circunstâncias para isso é o Senhor quem subsidia para que te sirvamos. Então tudo que nos ocorre, de alguma forma, é a iluminação do Senhor nos conduzindo. Se o Senhor nos quisesse de outra forma, estaríamos de outra forma, porque a tua luz não falha. Ela não é tirada de sobre nós, seria injusto com Jesus Cristo. Mas o Senhor ama Jesus, o teu Filho unigênito, e nele tu nos amaste, nos adotaste como filhos. Nada pode nos separar do teu amor. Obrigado por isso, que isso console, fortaleça, rejuvenesça a fé, fortaleça os ânimos de cada um dos teus filhos, para que juntos continuemos lutando contra o pecado, pregando o Evangelho, demonstrando, ó Deus, em vida o que pregamos com as palavras, até que teu Filho se manifeste na glória para nos buscar conjuntamente, ou até que o Senhor nos chame individualmente à glória. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pelo carinho de vocês até aqui. Eu não sei se temos algum aviso para ser dado. O Diego pediu para a gente cantar uma canção aqui, para a gente terminar o culto. Que a gente muito tempo não faz, né? Quem está em família aí pode fazer, se quiser. E logo após cantarmos, nós vamos estar nos despedindo, tá bom? Assim. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui, reine para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Já já a gente continua. Olha isso rapidinho que eu esqueci, ó. Meu Deus do céu, o pastor tá tendo problema, não tá? Tava anotado, Kesley, desculpa. Vamos agradecer por isso aqui. Satisfaz.
Amém. Desculpa aí. Pronto, cantamos lá e a tua graça aqui. Agradecidos pelos aniversariantes. Eu vou agradecer aqui também pelos irmãos de conselho que estiveram conosco hoje o dia todo, nos cultos, né? Foi um privilégio, apesar de ser virtual. Vai chegar a hora de nós estarmos juntos presencialmente, se Deus assim permitir. Oremos e continuemos clamando ao Senhor para que Ele continue cuidando de nós, né? Vamos terminar, então. Os irmãos podem abrir seus microfones, estarem se despedindo. Foi um privilégio enorme, viu, pastor Irlane, Igreja Batista Conselheiro Paulino? Nós somos uma só família, tá? O que tem as crianças aí? Eu não sei, tem mais coisa que tinha que passar? Eu não estou lembrando de mais coisa, não. Mais uma coisa aqui, não sei. Ai, ai. E se teve alguém de Conselho Paulino que fez aniversário também, vocês podem depois nos informar. Vai ser um prazer a gente poder compartilhar a alegria, tá? Pode ligar o microfone agora, se vocês conseguem. Que Deus possa abençoar. Pastor. Diga, Diego. A gente aqui em casa também, a gente fez 10 anos de casado. Eita, coisa linda. 10 anos de casado, glória a Deus. Bênção pura. Parabéns, Diego, Priscila. Deus abençoe. Boa semana para todos. Boa semana, tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Boa semana para vocês. Tchau.